Oi, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o nosso terceiro episódio. Nem acredito que a gente já está começando o terceiro Chegamos episódio. no terceiro. Quase já final do primeiro trimestre de 2026. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial de estar aqui com a gente, que eu conheço há muitos anos. E desde quando eu pensei assim, na ideia do podcast, esse era um dos temas que eu queria trazer para cá. Que eu achava que era uma lacuna que os pacientes tinham, né? Que os pacientes não compreendiam o impacto que a nutrição poderia ter no seu pós-operatório. Então, hoje, a doutora Ana está aqui, seja bem-vinda. A nutricionista Ana Zardo está aqui com a gente hoje para nos explicar um pouco mais sobre a nutrição e sobre as nuances, né, dessa área que tem tanto impacto e aí é tão negligenciada, digamos assim, né, quando a gente pensa, principalmente na cirurgia plástica. O pessoal quer fugir quase que da parte nutricional e tentaram ir para a parte milagres. Que tu acha disso, Ana? O que tu percebe nessa tua trajetória? Eu vejo que muitas pessoas tentam resolver um problema que deveria ser resolvido através de uma alimentação, de mudança de hábitos, com cirurgia plástica, né? Ah, eu tô com sobrepeso, eu vou fazer uma dieta muito difícil, mas É o milagre, né? O milagre que eu vou fazer ali vai resolver minha vida. Eu vou lá pra faca e aí resolvo meu problema e deu. Só que, como eu digo, no processo de emagrecimento, tanto com dieta ou cirurgia plástica, tu vai ter um pós, tu vai ter um depois. Né? Então, assim, momentaneamente, tu até pode resolver aquele problema, né? Cirurgicamente ali, vou tirar, fazer uma lipo, vou ficar bonitinha. Mas vamos lá, daqui um ano e meio. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Eu lembro de pacientes, assim, que chegaram no consultório e estavam acima do peso. E o médico indicar, assim, tu tem que perder 10 quilos. E a pessoa, em 2 meses... Eu não sei o que a pessoa fez, acho que com pão e água, sei lá o que foi. Perdeu os 10 quilos, tá? Mas o que ela perdeu junto com isso, né? Nossa, aí, N coisas. Mas conseguiu, fez a cirurgia, voltou, assim, poucos meses depois, com gordura visceral. Nitidamente, tu via, assim, que a pessoa não tinha mais o mesmo corpo que ela tinha antes, obviamente. Então, aqueles testes de flacidez, de pele, realmente resolveu. Mas o que a paciente buscava de ter um abdômen mais chapado, mais desenhado, se perdeu. E aí, tu fica até com um aspecto mais de um abdômen gravídico, assim. Então, fica com aquela barriga estufada, né? Parece que tu tá ali nos meses de gestação mesmo, assim. E que não é o que as pessoas querem, né? E aí, vem a frustração. É porque as pessoas só pensam no agora. Né? E no processo de emagrecimento, a gente não pode pensar só no agora. A gente tem que pensar principalmente no depois. Porque no agora, que nem tu falou, ela fez... O que ela fez? Emagreceu 10 quilos em um mês, 2 meses. Fez um déficit calórico absurdo. Absurdo, né? Mas e qual a consequência disso depois? Ela vai recuperar isso muito rápido. Então, para uma cirurgia plástica, esse é o pior caminho para fazer. Tu tem que fazer justamente o contrário. Tu ir perdendo o peso devagarinho, gradualmente. Com o quê? Com mudança de hábito, com mudança de comportamento, identificando onde está o meu erro, por que eu estou engordando, para então fazer a cirurgia plástica. Até porque senão depois... porque depois da cirurgia, ela vai acabar acontecendo como aconteceu. E a flacidez, ela aumenta muito mais por conta de um emagrecimento rápido. Né? Falta de substrato. A gente vê muito hoje, assim, tem um perfil de pacientes agora dos últimos anos. Perfil canetinha. Que mudou também. Que mudou, assim, eu não sei, claro, né? Não acompanhava a cirurgia plástica nos anos 90, enfim, mas acompanho pessoas que já estavam na profissão nessa época e que comentam que o perfil do paciente da brasileira mudou muito. As mulheres estão muito mais flácidas hoje do que elas eram há tempos atrás. Então, tu tem uma paciente que varia de peso ao longo da vida, muitas vezes, aquele efeito sanfona, e a qualidade da pele acaba prejudicando. Muito prejudicando. E aí, mulheres que antes conseguiam fazer só lipoaspiração, agora precisam fazer abdômen. As que precisavam fazer abdômen, agora precisam fazer abdômen 360. E aí, tu tem uma cicatriz que vai de cabo a rabo. E muitas mulheres não querem as cicatrizes, né? Tem medo, acham que não é bonito, enfim, N coisas. Aí, tu entra no embate, porque tu quer uma coisa que não é possível atingir. E aí, eu acho que vem muito da frustração, né? Porque... Não, total. E que acaba acarretando novamente na alimentação, né? Claro. A frustração, ela desencadeia, né? Não deu certo,
aí afunda lá na comida, no porque chocolate. Porque a comida é uma fonte de prazer, né? Exatamente. E aí acaba sendo um ciclo, né? Esse é o problema da comida. E o tipo de alimentação, é interessante tu falar isso, né? De antigamente para hoje. O tipo de alimentação antigamente que a gente tinha, a preocupação com o corpo, é diferente de hoje. Hoje a gente tem uma idealização de um corpo magro, custe o que custar, muito alto. Então, eu tenho que emagrecer, não importa como. Exato. Né? Então, eu preciso emagrecer. Se eu tenho que comer X, Y, Z, não importa. Eu quero emagrecer, eu quero um número X. E aí não dá. Por quê? Porque no outro processo de emagrecimento, a gente tem que ter um controle, uma distribuição adequada dos nutrientes para que tu tenha um emagrecimento saudável e que principalmente não traga a questão da flacidez. Né? E aí o que eu falo muito e sempre vou falar para o resto da minha vida é o consumo adequado de proteína. Então, assim, tanto para quem vai fazer cirurgia, para quem já fez ou para quem não vai fazer cirurgia, tu tem que ter um aporte adequado do consumo de proteína. E a gente vê hoje, principalmente as que eu atendo, as que eu já atendi, que chega até mim no consultório com um consumo muito baixo de proteína. Então, aí é que tá. Se a pessoa já tá antes da cirurgia com um consumo baixo, entra muito... Eu tava na minha pós vendo uma aula de feridas mesmo. E aí tinha um bloco que era só sobre nutrição. E aí vem uma nutricionista explicar sobre como que o processo ali da nutrição influenciava e que tu podia ter os melhores cuidados para uma ferida e que, mesmo assim, a paciente poderia não cicatrizar, porque ela não tinha o básico, né? Porque alterava ali toda uma questão metabólica. E aí, isso me fez pensar assim, naquela questão do paciente desnutrido, porque a gente tem aquela visão de o desnutrido é o magro demais, ou hoje já se sabe que o obeso também seria um desnutrido. Mas a gente pode ter pessoas que visivelmente seriam saudáveis, mas que elas têm ali, né, falta de nutrientes, principalmente proteína, que é algo caro. Né? Exatamente. E não é, porque assim, as pessoas pensam em proteína o quê, geralmente? Peito de frango, ovo. E não é necessariamente isso, né? Então, assim, a gente tem os miúdos, entendeu? Moela, coração de frango, fígado, carnes que são baratas e que não necessariamente são ruins. E pelo contrário, inclusive são boas em nível de vitamina. Por exemplo, o fígado, que é uma carne razoavelmente barata. Tem vitamina do complexo. Só é complicado. Pra quem gosta. Eu não gosto. Tem pavor de fígado. Eu não posso nem com o cheiro. Não posso. Mas é uma carne muito rica em nutrientes. Eu lembro da minha mãe falando, então, como a fígado você está com anemia. É muito rico nutricionalmente, né? Então, assim, não seria pelo custo, porque se tu for analisar, que tu vai ver ali a dieta das pessoas, muito entra ali refrigerante, industrializados, que a nível de custo, isso é muito mais caro. Sim. E quando tu tem uma alimentação mais rica em proteína, pelo menos a quantidade ali adequada de proteína, tu tem uma diminuição da fome. Consequentemente, diminuição da fome, tu come menos, comendo menos, tu gasta menos. Então, assim, tu acaba fazendo menos refeições ao dia. Né? E outra coisa que é muito importante é que a proteína, ela é fundamental em qualquer tipo de cicatrização. Então, o paciente que ele pensa já em fazer uma cirurgia, Exato. tu tem que estar... Síntese de colágeno. Exatamente. Se tu quer cicatrizar, tu tem que comer proteína. Não tem outra opção. De todos os nutrientes, se alguém me perguntasse o que a pessoa precisa fazer no pré e pós-operatório, proteína. É tipo o tijolinho da casa. Assim. Exatamente. Então, é o básico para construir. É proteína, porque senão tu não vai conseguir ter uma cicatrização adequada, uma recuperação adequada. E nutricionalmente falando, porque as proteínas, quando tu come principalmente de origem animal, é onde tem a maior concentração de vitaminas que tu precisa para o processo. Então, tem ali cobre, zinco, tem outros nutrientes, né, que são importantes e que vêm da onde? Fonte animal. Sim. Então, se tu come uma proteína animal de forma adequada, consequentemente, tu vai estar suprindo a tua necessidade de micronutrientes. E não é dietas mirabolantes, né? É comer comida. É comida de verdade. E as pacientes, às vezes, no pós, elas fazem o contrário, né? Então, assim, eu já vinha num déficit calórico, porque eu queria emagrecer para cirurgia. E aí, no pós, que é aquele momento... Exato, que é aquele momento, assim, que as pessoas não têm a percepção de que a gente falou já nos outros 2 episódios. É tipo um acidente, pessoal, né? Tipo, tu destruiu um monte de coisas do organismo e o organismo tá tipo, meu Deus, eu preciso tirar... É um atropelamento de caminhão. Aí tu vai lá e corta comida. Eu preciso tirar de onde que eu vou tirar meus tijolinhos, né? Não tem... a pessoa tá comendo isso, tá comendo sopa. Ou então, assim, eu não consigo comer porque eu como isso aqui, eu já fico ruim. Eu fico nauseada, então eu vou comer um X. Eu vou comer um chocolate. Teve uma paciente nossa que era assim, a mãe dela que contou assim, a fulaninha tá comendo só açaí e chocolate o dia inteiro. E a menina não cicatrizou. E era jovem, tá? Era uma paciente de 22 anos, assim, super jovem. E aí tu pensa, o metabolismo colágeno tá a 1000. a pessoa tá
voando as tranças. Daí é engraçado tu falar de colágeno com consumo alto de açúcar, porque E daí aí tu pega açúcar muita vai gente fazer jovem. clivagem de colágeno, e aí tu não vai ter um colágeno suficiente, tu não vai ter produção adequada, e tu não vai conseguir cicatrizar, nem somente pela deficiência de proteína, mas porque o colágeno pouco que tu tem, tu ainda tá clivando com um monte de açúcar, aí não tem Acabando como. com tudo. Não tem milagre, Não o corpo tem não como. consegue fazer. Aí, nessas horas, a suplementação eu acho adequada, assim, tá? O paciente não consegue comer, tudo bem, tem todos os paranauê e os porquê do porquê não conseguir comer, mas então tu entra com uma suplementação de whey, talvez, então, talvez um colágeno, que é mais barato, dependendo da pessoa, enfim, mas tu tem que ter um aporte adequado, tu tem que ter um plano B para quando a pessoa não consegue comer. E aí Exato. que entra o nutricionista, né? No acompanhamento pré e pós, porque aí tu tá acompanhando a pessoa e tu tá ali. Né? Ah, tu tá conseguindo? Não tá? O que a gente pode trocar? Vamos... É difícil as pessoas terem essa concepção, essa percepção de que eu preciso de uma nutricionista. Sim. Porque, eu sei comer, eu já fiz cirurgia, tá tudo bem, não é assim. E isso é o que mais a gente escuta, mas eu sei comer. Eu como bem. Minha alimentação como é de adequada. tudo. É. Mas aí tu vai lá e tu vê que a pessoa, tipo... Assim, dos pacientes que vocês já me passaram ali, das que eu atendi, nenhuma comia bem proteína. É. Nenhuma Na tinha uma verdade, alimentação boa. a gente vê até o pessoal, assim, que malha, enfim, que é ativo, que pensa muito nessa questão da proteína. Como bater a tua meta diária não é fácil. E aí, se tu tá num pós-operatório, mais difícil ainda. E né? às vezes, num pós-operatório, a gente precisa fazer uma dieta mais normo, hipercalórica, do que hipocalórica, que é que as pessoas acabam fazendo. Né? Exato. Então, por isso a importância de tu ter uma organização no planejamento cirúrgico para te fazer o pré, para te preparar ali o pré no mínimo uns 30 dias antes da cirurgia, né? Aí a pessoa faz a cirurgia, aí tem o pós-cirúrgico, e que aí deveria ter um acompanhamento ali, pelo mínimo ali 3 meses, porque um processo de cicatrização cirúrgico, me corrija se eu tô errada, pode durar até 1 ano dependendo da cirurgia. Sim. Né? Então, a gente fala em 1 ano pro resultado final. Claro que os 90 primeiros dias vai ser assim, aquele caos, né? Então o corpo tá a 1000, mas depois ele vai ter toda a substituição do colágeno, enfim, então vai ter remodulação e tudo mais, que ainda vai precisar ali da proteína, enfim, de tudo mais. Mas é um processo gradual e lento, né? E se a pessoa não leva a sério... E a maioria se perde no meio do caminho, né? Não, se chega a 1 ano, já se perdeu no meio do caminho. Até porque no início tu ainda tem um vínculo muito forte com a equipe, porque tu tá naquele processo inicial, tem que retirar pontos, tá inchada, tem que retornar. Depois, quando o paciente fecha mais ou menos 90 dias, é difícil ele vir com frequência pro cirurgião. Então, ele vai ficar um espaço de tempo sem ver, e aí... acredito que nesse meio tempo, assim, a vida volta ao normal, né? As coisas Os hábitos voltam, porque tu já não tá mais sentindo as restrições que tu sentia antes. E aí o cirurgião, pode voltar a fazer exercício. Nem fazer exercício antes. Mas eu tenho uma dor aqui, uma ali, não posso, vou rasgar meus pontos. E aí começa... E aí assim, vai degringolando. Eu acho que o que muito pega também nas pacientes é porque a paciente que fez uma cirurgia plástica, ela sai da cirurgia totalmente deformada, né? Ela sai muito pior do que ela entrou. Tu pode ter certeza disso. É humilhante. Ela te humilha muito antes de ficar bem. Que já é uma coisa que as pessoas não esperam, Exatamente. né? Vou sair linda. Exato, vou sair perfeita. Daqui uma semana tem uma festa, vou ir assim, ó, chuchuzinho. Verão chegando, eu quero botar meu biquíni. Não. Parece um baiacu. Vou ser sincera, não. Olha o tamanho da Paola. Eu lembro até hoje que a gente foi, eu disse pra ela, vou levar uma malha PP e uma P pra ti, né, no hospital. A P não entrava, de tão inchada que ela tava. Tivemos que botar uma malha E. Depois ela foi pra PP, né, ao longo do processo, assim. Mas ela saiu com uma M. E aí vem esse primeiro baque, né, ali do processo. E no passar do tempo, tu vai ficar... Por exemplo, assim, nos primeiros dias tu tá muito inchada. Daí depois tu começa a usar as placas, que nem a gente falou no episódio passado e tudo mais. E sim, vai diminuindo o inchaço. Mas ao mesmo tempo, tem dias que tu vai estar mais inchada, tem dias que tu vai estar menos. E aquilo vai gerando uma aflição, uma ansiedade de tu não ver o resultado. Aí tu acaba descarregando na comida. E muitas vezes eu vejo que tem pacientes que elas nem chegam no ápice do processo nesse 1 ano com o corpo que elas deveriam estar depois da cirurgia. Não chegam a atingir o resultado esperado, Exato, porque nesse 1 ano houve muitos altos e baixos e aí se descompensa muito na alimentação. Então, a saúde mental ali, essa questão da ansiedade, da regulação, da compulsão, enfim, pega demais, assim, no pós. E aí... E que, na verdade, se a gente for pensar, a pessoa que está lá com o seu sobrepeso, com a sua obesidade... Muitas vezes já tem a raiz ali, né, nessa questão da desregulação emocional e usar a comida como uma forma de compensação. E aí, no pós, é óbvio que se a pessoa já usava isso antes,
é uma situação que tu fica, Vai assim, te continuar perguntando. usando, a cirurgia não vai botar fim no que a cabeça tá construindo. Então, tem que ir um pouquinho para trás, entendeu? E às vezes a cirurgia piora algumas situações. Eu lembro da própria Paola, né? Tu vivenciou isso, assim. Às vezes a paciente chega no consultório, assim, quer fazer uma lipoaspiração e ela não tem a percepção de que a lipo, ela aumenta a flacidez. É uma coisa que a gente sempre explica, assim. Por quê? Tu tirou muito rápido, Exato. né? Ali Foi uma o que a gente falou camada. antes. Tu tirou uma camada de gordura muito rápido, a pele ainda tá solta, ela também vai ter que aderir de novo. E mesmo assim, tu tinha uma quantidade de pele agora, né? Essa pele... E, claro, se a pessoa é muito jovem, tem algum grau de retração, mas se não, é mais difícil, né? Então, aí a mulher já tem essa questão da má alimentação. E aí perde ali colágeno. Fica, assim, Vai se é inevitável frustrar, que entendeu? e é inevitável que vai ter um pouquinho de flacidez. Não Porque tem tu o vai que fazer. perder gordura e massa, exatamente, vai ter mais espaço ali, né? Sim, então tem cirurgias que realmente as pessoas não imaginam, assim, mas eu achava que não tinha nada a ver, eu achava que só ia tirar gordura, como assim? Então, tem uma ideia muito mágica ainda dentro da cirurgia plástica, assim, né? Muito dessa coisa do imediatismo, da solução do problema, e que é definitivo. E é uma coisa que volta e meia, até em termos de consentimento, assim, vem, mas como assim, né? Não tem uma garantia específica, não tem uma durabilidade X para tu me dizer, meu resultado vai durar 5 anos. Porque não depende só da cirurgia. Às Exato. vezes vocês vão ali e fazem a cirurgia da criatura e a criatura não dá o resultado que vocês calcularam. Exato. Porque a criatura não fez o mínimo, não fez o básico. E aí, Ela fez a parte dela, né? Aí eu acho que esse podcast também nasceu muito disso, né? Pra gente mostrar que os bastidores, as coisas que acontecem fora da cirurgia em si, elas têm uma influência gigantesca, assim. Então, se a pessoa não tiver consciência de que ela é uma parte do processo ali, ela é uma parte do que vai resultar, né? Do que ela vai colher, não dá certo. Assim, não tem o que fazer. Porque a gente estava falando, as pessoas esperam um milagre. E a cirurgia, querendo ou não, é o resultado final para elas, mas é o resultado final momentâneo, porque se ela não faz a parte dela... Eu acho que a gente tem que estar na cabeça de quem vai fazer cirurgia plástica, que a cirurgia é o começo, né? É uma chance que tu tem de uma nova alimentação, né? De um novo processo de relação com a comida. Eu vejo contigo mesmo, exato. Né? Assim, uma coisa que eu acho muito engraçada é que, por exemplo, beijo, vó. Mas a minha avó é uma pessoa que quando ela cozinha, ela coloca muito óleo. Então, a gente sai da mesa com bigode, sabe? E antes aquilo era o normal pra mim, né? Depois que tu começa a ter outra relação com a comida e tu vai descobrindo outras coisas, tu vai vendo outras formas de se alimentar, tu vê que às vezes aquilo tu não precisa. É muito gostoso. Mas não é o que tu precisa, né? A comida tem essa coisa cultural, essa coisa familiar, da troca, né? Todo mundo vai sentar na mesa, vai conversar e tal. Então, é difícil, tem muitas nuances essa tua profissão. É desafiadora. E os preparos influenciam, né? É desafiador. Mas se a gente for pensar, assim, na parte nutricional do pós-operatório e tu for... explicar, além da proteína, porque a proteína eu posso ter a fonte animal, principalmente. Hoje a gente tem opção ali de whey, tem iogurtes que tem mais proteína, exato. Algumas proteínas de origem vegetal, alguma coisa também para complementar. Mas se tu for pensar além da proteína, o que tu destacaria, assim, para que as pacientes... poderiam se atentar, assim. A gente, por exemplo, quando o paciente vai fazer uma abdominoplastia ou uma lipo, cirurgias muito grandes, que a gente sabe que tem um sangramento maior, se pede alguns exames antes e já se faz uma suplementação esperando que, por exemplo, a paciente vai ficar um tanto mais anêmica do que... Que é normal pela perda de sangue. Pela perda de sangue, exato. Então, já faz uma suplementação ali de ferro, enfim. E aí, eu sempre lembro de comentar com os pacientes, eu associo uma vitamina C, alguma coisa assim, para um suquinho de cítrico e tal. E quando eu estava fazendo essa aula, veio muito essa questão da vitamina C e de outros minerais e micronutrientes, assim. Mas tu comentou que tu acha que não necessariamente precisaria suplementar isso, que às vezes no próprio alimento seria... Tirando a vitamina D. Tá, sim. Que a vitamina D, querendo ou não, acho que é o calcanhar de Aquiles ali, que é o que, por exemplo, os valores de referência, eles nos dão o quê? 20 a 60.
né? Então, a minha é 11. A maioria das pessoas, mulheres, né? Que eu trabalho mais com mulheres. Então, a maioria é muito baixa. Chega abaixo de 20. E quando chega a 20, que eu já vi maior, que eu vi foi 36 no consultório, né? E aí a pessoa, tá ok, porque tá dentro dos valores de referência. Mas não dá pra gente ter como base só os valores de referência, né? Principalmente quando tá perto da faixa mínima ali de 20. Então, o ideal seria que tu passasse de 40 ali, se estivesse na parte mais alta da faixa, né? Então, assim, é difícil as mulheres terem essa quantidade, porque não pega sol. Né? 2, porque se pega sol tem protetor solar. Né? E aí, 3, a alimentação também não é muito rica em vitamina D. A gente não tem muita alimentação rica em vitamina D. Então, a suplementação e ter um aporte adequado da vitamina D no pré para o pós-operatório é fundamental, né? Pelo processo imunológico, pelo processo inflamatório que a cirurgia vai gerar. Então, tu tem que ter um consumo, tem que ter um aporte adequado de vitamina D. Então, a suplementação de vitamina D, eu acho importante, fundamental. E não somente 30 dias antes da cirurgia, porque a gente sabe que para elevar a vitamina D no sangue, demanda muito tempo. Ainda mais a gente dando o mínimo que a gente pode prescrever de vitamina D. Eu, como nutricionista, não posso prescrever uma dose alta. Então, teria que depender de um médico para fazer uma dose mais alta, para a gente conseguir elevar essa dose de vitamina D e depois fazer só manutenção via oral. Pode ser, a gente pode dar a via oral alta, ou vocês podem dar injetável, enfim, mas depois fazer a manutenção. Então, a vitamina D eu acho muito importante na suplementação, né? A vitamina C eu acho importante também pela questão, né, do colágeno, que o colágeno a gente precisa da vitamina C para melhor absorção, enfim. Mas não necessariamente precisa de suplementação com boletas, né? Com vitamina C. Até porque a vitamina C, a maioria que gosta de tomar, toma aquelas efervescentes. O pessoal pergunta assim, posso tomar aquela? É o pior que tem pra tomar. Toma um suco de laranja feito na hora que tu ganha mais. A efervescente, primeiro, ela tem, acho que é 1.000 miligramas, assim, metade tu vai mijar e a outra metade tu vai perder na oxidação. Quando tu bota na água, vai aquelas bolinhas tudo, entendeu? Então, não. Vai ali, parece os pacientes perguntando assim, posso usar uma pomada na cicatriz? A gente fala, metade da pomada vai no sutiã, vai gastar um tubinho assim, R$200, e aí acabou. Aí teria outros nutrientes, 5, cobre, mas tudo isso que nem eu falei, se tu come carne ali 2 vezes no dia, se tu tem uma porção adequada ali de 100, 120, 150 gramas de carne, almoço e janta, tu já tem uma quantidade bem boa. Mas se tu come ovos, também tu já fecha uma quantidade boa. O problema é tu chegar nessa quantidade boa, que ninguém come. Mulher, se tu vai conversar, quanto come de carne? Uma coisinha assim, de carne, um prato. Tipo, E a recomendação da maioria, né, de Nutri é a palma da mão. Eu já dizia, o mínimo é a mão inteira, entendeu? Da carne cozida. Hoje eu comi metade de uma... Tu vai olhar num prato, exatamente, um pedacinho assim, é a carne, o resto é arroz, feijão, massa e a E eu acho que isso tem muito a ver também, né, com a facilidade que o carboidrato também, ele é mais digerido mais facilmente e te dá, ele né, é mais aquele prazer instantâneo ali, né? Então, é óbvio que a gente vai preferir. Tu consegue comer, sei lá, meio quilo de batata numa sentada. Agora vai botar meio quilo de bife. Tu não come meio quilo de bife. Tu não consegue. E fora que se tu come meio quilo de bife, tu fica o resto do dia inteiro sem comer. Exatamente. Sim, porque vai no churrasco, come um rodizão lá de churrasco, tu fica sem comer, tu vai comer no outro dia de manhã só. Porque a proteína, ela tem é difícil de digestão, né? Ela dá saciedade, é fato. Sim. Então, por que a gente fala tanto em ter proteínas em todas as refeições? Em fracionar essa proteína? Porque a maioria das pessoas, café da manhã, pão, café com leite, margarina. Nada de proteína. Sim. 5 gramas. É o clássico brasileiro. Agora, eu tava pensando que seria legal a gente falar, né, mais ou menos o que é a proteína, né? São as carnes... As carnes, ovos, queijo, leite. Mas, assim, de fator... que a gente pode dizer a nível de aumentar a proteína, as carnes e os suplementos, assim, né? Alguns iogurtes mais proteicos. Mas se a gente for para bater meta fechada, assim, sem... pensar a nível de só aumentar a proteína e ovo, leite, os derivados do leite, os vegetais também, feijão, arroz e feijão. Mas lentilha, né? Lentilha, mas aí são alimentos que têm mais carboidrato do que proteína. São alimentos que têm proteína, mas o fator principal, o macronutriente principal deles é o carboidrato. Então, a gente vai ter que fazer essa soma também. Tem um cálculo mais complexo, exatamente. Então, a gente tem que ter esse cálculo também. Então, quando a gente quer aumentar a proteína, a gente fala mais a nível de carnes, né? Ovos na alimentação. Às vezes, em alguns casos, eu gosto muito de usar whey protein, porque
é fácil, né? Hoje é bem mais tranquilo de tu achar. E tem whey's muito gostosos hoje em dia, E de tudo que é preço, de tudo que Quando eu te conheci, era meia dúzia de marca. E eu lembro que o gosto era horrível. Até hoje. E tinha que tomar com água, virava uma água suja. Tem problema tomar whey com leite? Não. Pois é, pra mim já fica um leite com Nescau. Pra mim, na época que isso lá, quando a gente se conheceu, 2014, por aí, não pode tomar o leite, repara a porque- absorção. Mas, cara, não Exato. interessa se vai demorar, vai levar 5 ou Vai uma absorver. hora, vai absorver, entendeu? É claro que também tem a questão que eles falam de janela, que antigamente tinha a janela de absorção da proteína após o exercício. Esquece isso, esquece. Né? Sim. Tu não precisa sair do treino com uma shakeira tomando, Sim, não. o pessoal tomava durante o O treino. importante é tu ter proteína fracionada em todas as refeições. Mas Sim, também se tu não consumir o dia inteiro, tu fazer o tal do OMAD, que é tu fazer uma única refeição no dia com toda a tua necessidade, tu também vai suprir a tua necessidade proteica, tu também vai absorver, tu não vai mijar toda aquela proteína. Porque se o corpo tá precisando, ele vai utilizar. Ele vai absorver. Por isso que se fala muito, né? As pessoas, vou fazer suplementação de colágeno para meu rostinho para eu não envelhecer. Aí a pessoa não come o mínimo para outras funções vitais. O corpo vai lá e vai usar para o que aquele precisa. colágeno para aquele que precisa, pronto. Então não vai pro teu rostinho, simplesmente. Vai para, sei lá, qualquer outro lugar que tá precisando. E aí a maioria gasta fortunas, colágeno Verisol e não sei o Sim, quê. específico. E aí, filho, pra vamos isso. fazer o seguinte, vamos ajustar primeiro a tua alimentação. O básico. Regula o básico. Aí tu vê como é que tu fica 30, 60 dias. Depois tu vai pra suplementação adequada. A mesma coisa com a pílula pra unha, queda de cabelo. Ajusta a alimentação, adequa a proteína, porque se tu não tem proteína, tu não tem cabelo, tu não tem unha, tu não tem nada, porque a Tu proteína não cicatriza. A proteína é construtora, cresce, tu não exato. consegue nada sem proteína. Diminui, retarda a cicatrização, pode não cicatrizar, porque tu não tem ali o substrato que precisa, e o teu corpo já tá ali atropelado por um caminhão, e tu ainda não come, não dá o substrato pra ele, tu não tem como. Tem Não, muita e- paciente que sofre de constipação também no pós-cirurgia. Né? Muito. E aí, alimentação, novamente, né? Fibra. Pobre em fibras. Às vezes a paciente não Água. toma água. A água é muito importante no processo E cirúrgico às vezes tu também. vê assim. E são não dá pra cirurgias simples. substituir água por refrigerante, né, Lisiane? Zero. Só dá, eu brinco, né? Esse aqui não vai me engordar, só vai me dar câncer. Ai, meu Deus. Que horror. Mas é verdade. Tem que ser aguinha, né? Aí depende. Aguinha. Tem Pode uma... ser com gás, pode ser sem Pode gás. ser sem né? gás. Como um limãozinho. Tem vertente que diz que chimarrão não conta. Tem uma vertente que diz que café não conta. A minha vertente é sendo líquido, conta. Por quê? Tu vai estar no meio do deserto, tá? Tem só chimarrão para beber. Tu vai tomar chimarrão, tu vai desidratar com chimarrão? Não, tu vai te hidratar. Então, ponto. Né? É claro que, nutricionalmente, a nível de saúde, eu não vou indicar para um ser humano tomar Ficar à base. Coca-Cola como um refrigerante, como substituto. água. Não. Mas se a pessoa toma chá, se a pessoa tem dificuldade de água, mas toma uma térmica de chimarrão 2 litros, eu vou dizer para ela, não, isso aí não conta? Vai contar. Isso é uma dúvida que as pacientes têm no pós mesmo, assim. Eu posso tomar chimarrão, eu posso tomar café, eu posso Só tem tomar... que cuidar o chimarrão pela cafeína, um pouco, né? Pela questão do processo inflamatório, da questão do edema, mas eu não impediria de tomar chimarrão, até porque chega no quantidade- momento que a erva já tá lavada, de tanta Nem água Tem que mais o passou hábito, por ali, nem tem mais gosto. né? Então, acho que é válido. Chás, eu acho válido Volta e meio, o também. pessoal põe algum chazinho também, um gengibre, alguma outra coisa ali na água. Eu gosto bastante de colocar, assim, já dá um Sim. saborzinho e já e te tranquilo, tem uma funçãozinha. tranquilo. Agora, tem que hidratar, porque assim, a cirurgia, ela cria edema, né? O processo inflamatório edemacia muito a pessoa. muito. Então, pra gente, primeiro, ter a circulação completa dos nutrientes, pra gente ter, chegar os nutrientes nos tecidos, para as células conseguirem executar a cicatrização, tudo, a gente precisa de água. E aí, o edema, pra gente tirar o edema, a gente precisa também de água, porque quanto mais água a gente toma, mais rápido a gente manda embora a água que tá do edema. E às vezes as pessoas não sei se acham que é o contrário, já que eu tô cheia de água, não vou tomar água porque eu vou ficar mais cheia, mas é justamente o processo contrário. Então, tem que se hidratar no pós e também se cuidar no pré. Durante a vida toda, a gente tem que tomar água, né, Liz? Exatamente. Uma coisa que é legal pra gente, que eu gosto de fazer assim, pra saber, se eu tô tomando muita água ou pouco, é cuidar o xixi. Assim, A sim. cor do xixi, né? É o termômetro ali. Tu vê que tá com o odor mais acentuado, tá mais concentrado, toma mais água, né? E assim, o que eu vejo, as pessoas querem começar tomando direto 2, 3 litros de água. Sim, não é não assim. aguenta. Gente, não comecem assim. Vai Se tu não devagar. tomar nada, tipo tu, Liz, não tomar nada, começa com uma garrafinha 2 semanas, tomando uma garrafinha a cada 2 semanas. Aí tu aumenta pra 1,5, depois tu aumenta pra 2, aí tu aumenta gradualmente. Aí eu acho que tá uma grande sacada, assim, não só na água, mas as pessoas têm muito essa coisa de, bom, eu preciso fazer tudo ou nada, né?
Ou eu faço tudo direito, ou eu não faço nada direito e acabou, eu não quero mais. E aí vamos achar novamente a solução mágica, porque não deu certo. Então, vejo isso bastante, assim, principalmente no público feminino. A gente tem tido um aumento do público masculino, assim, e tem uma diferença, assim, bem grande na questão dos hábitos. Que o homem consegue ter essa percepção, assim, tá, eu posso diminuir, mas posso continuar. E até porque o homem tem um emagrecimento, um resultado muito mais rápido que mulher. Sim, é cruel. Meu marido aí parou hormonal. de comer meia dúzia de coisa, em um mês emagreceu 4 quilos. Dá raiva. Porra, eu correndo, fazendo jaba, 4 emagreci 2 tudo quilos. não dá certo. Sabe? Exatamente. Então, e é isso. Muda. E encaixar, claro, na rotina, acho que as mulheres se cobram muito, né? Então eu tenho uma rotina ruim, eu tenho filho, eu não me priorizo, que eu acho que é uma coisa que acontece muito, assim, né? No público feminino, por N questões, acho que a mulher tem essa tendência aí de ir se deixando muito de lado, e aí quando se olha no espelho já não se identifica mais, já não se reconhece, e a gente vê isso muito nas pacientes da cirurgia plástica, assim, eu vivi minha vida inteira para criar meus filhos, para cuidar do meu marido, e aí agora tive uma paciente que aconteceu isso, ela disse assim, meu marido faleceu faz alguns anos, a vida inteira cuidei dele e tal, e agora vou cuidar de mim, vou fazer minhas cirurgias, quero me ver bem, e por um lado muito legal, né, porque finalmente ela vai conseguir se olhar e se cuidar, mas por outro lado, assim, né, que porque coisa, né? Demorou tanto. Exato. É triste, assim, essa questão que a gente Eu, como vive. mãe, e atendendo, trabalho muito com mães também, né? Eu vejo muito isso, assim. O primeiro ponto é a falta de tempo. Sim. Né? Não tem tempo. A rotina mãe muito não louca. consegue. A rotina é absurda, é caótica. Cada dia tá de um jeito, um dia acorda vomitando. Aí se culpa, porque eu não tenho tempo para me exercitar. Daí, como eu não tenho tempo para me exercitar, então para que eu vou cuidar da alimentação? Exato. E aí fica um nesse ciclo, né? E aí tem a questão do cansaço, chega final do dia, o que a maioria delas me trazem sempre? Cheguei final do dia, tô podre, só preciso de um doce, eu mereço um doce. Não, quero mereço, um doce, merecimento. eu mereço, aí vai e come um doce. Doce e iFood. Que é o mais fácil, prático, que é o mais né? prático. Né? E então, complica. E o que eu tento trazer nessa questão, assim, que a gente tem que fazer o mínimo. A gente não tem que fazer o máximo. Porque, culturalmente, quando tu vai olhar as redes sociais, tu vai ver blogueira XYZ, é tudo perfeitinho, uma rotina maravilhosa, acorda cedo, vai treinar, pronto. tem café, um café lindo na mesa, um almoço lindo. Cara, vai ver a realidade. Hoje eu comi um pedaço de porco e deu sem vegetal, sem nada, porque era o que eu tinha, não tinha tempo de fazer um vegetal. E vou me culpar porque eu não fiz perfeito? Não, foda-se. Isso que era o que dava. Amanhã eu melhoro. É cada dia um dia. Vai virando um hábito, né? Eu acho que aí tu trouxe um fator muito importante. Eu acho que quando a gente trata a alimentação como uma mudança de hábito, tu muda muito. Eu sou a pessoa que eu fui criada com fandangos e Kinder Ovo, sabe? Leite com Nescau. E eu, depois de adulta, principalmente depois que eu fiz a minha cirurgia, eu mudei os meus hábitos. E isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente, mas muito porque eu fui vendo no pós-operatório que quando eu me alimentava melhor, eu me sentia bem. E aí, eu fiz uma recompensa diferente, né? Exato. Não é mais a recompensa da comida ali momentânea, que depois vem a culpa. Isso eu acho bacana, que a cirurgia pode levar para algumas pessoas. É justamente isso. Eu tinha um hábito X, eu fiz a cirurgia, me senti bem pela primeira vez. E tive coragem de ir por um caminho que até então eu não consegui. E o que eu acho mais diferencial é que, por exemplo, assim, logo que eu fiz a cirurgia, eu era a pessoa que comia doce, por exemplo, todos os dias. Logo depois que eu fiz a cirurgia... Logo e refri também, eu lembro que tomava refri. 15 dias depois da cirurgia, eu pensei, nossa, eu não comi açúcar ainda, não comi nenhum chocolate. E eu pensei, eu vou ficar... Porque eu vi aquela, depois de 21 dias, tu muda, tu consegue ficar sem, não sei o quê. Eu falei, vou me propor a ficar 21 dias sem. E ok, fiquei os 21 dias. Naquele momento, eu me senti tão forte e empoderada de, tipo, nossa, eu consigo ficar sem o chocolate, eu consigo fazer tudo, sabe? Nesse sentido, assim. E assim, eu fui trazendo para outras camadas da minha vida também essa potência que a gente consegue ter quando a gente consegue dizer um não para um alimento, quando a gente consegue dizer, nossa, eu fiz exercício hoje, eu me alimentei da forma que eu podia, mas da mais adequada possível. Isso vai te trazendo força e vai levando a recompensa. A gente dá valor, a gente dá valor pro pouco, porque a gente só dá valor para aquilo que a gente faz muito. Então, assim, mas eu não hoje eu não consegui correr. Tudo bem, mas tu subiu a escada hoje 2 vezes. Ótimo, parabéns. Exato, foi o que tu conseguiu fazer.
legal, valoriza isso, porque a gente só tem o hábito de valorizar aquilo que é perfeito. E não é assim. Exato. A gente tem que valorizar todas as nossas conquistas, sejam elas pequenas ou grandes. Se um dia tu tinha um elevador e optou pela escada, já tá... E é tá no importante a lucro. gente deixar bem claro que não há necessidade da gente fazer exclusões, né? A gente pode diminuir, porque o que eu vejo muito nessa ideia, assim, da questão do açúcar, que as pessoas, de modo geral, da alimentação, que nunca mais eu vou poder comer X, Y, Não Z. é isso. Porque eu nunca mais eu vou comer um X, eu nunca mais vou comer... Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é tu Até porque não mudar se sustenta. padrão, exatamente, de comportamento. Tu saber que, assim, hoje eu não preciso de um X. Tá bom. Mas vai ter um dia que tu vai querer comer um X e tá tudo bem. Vai lá e come teu X e isso não vai botar tudo a perder. Exato. Tu entende? Então, não pensar que um alimento único é o vilão ou que o alimento Não outro... demonizar aqueles alimentos, E né, nem também. endeusar outros. Exato. Porque as pessoas endeusam um e demonizam outro. E E não enquanto a gente acha que tá existe acertando isso. comendo, sei lá, vou comer uma barrinha de cereal porque é mais saudável, vou comer a bolachinha X porque é mais Mas saudável. dependendo vou do comer... caso, tu entende que Mas aí se dependendo... embucha com aquilo. Mas dependendo do hábito, dependendo da pessoa, pode ser mais saudável. Porque não tem como a gente botar um único alimento sem saber o contexto dele. Sim. Então, pra ti, por exemplo, que toma um monte de Coca-Cola de repente... Vamos supor que tu só tomou essa Coca-Cola normal. E passa a tomar Coca-Cola zero. Nossa, é um grande avanço. É um avanço. Ai, Imagina mas é quanta Coca-Cola. Foda-se que a Coca-Cola tá saindo de 1 quilo de açúcar para 0 de açúcar. Vamos mudando cada pouquinho por vez. Eu comia chocolate ao leite, passei Comi a uma comer, barra. sei lá, 60%. Ótimo! Mesmo que fosse uma barra, entendeu? Vamos trabalhando aos pouquinhos. É o comportamento que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar essa sistemática, a forma como as pessoas veem a alimentação e veem a nutrição hoje em dia. Eu tô de dieta, não posso comer isso. Quem falou? Sim. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que amo comer. Aí, lá no box, lá onde eu faço academia, às vezes a gente faz café da manhã, as pessoas... mas você é nutricionista, tu vai comer isso? Não sou ET? Eu amo doce. Eu trocaria qualquer coisa por doce. E eu não deixo de comer doce. Eu não deixo de comer doce. A gente teve, agora eu lembrei, a gente teve um aniversário uns anos atrás, que teve uma colega minha que é psico. E aí, um colega olhou pra ela e disse assim, mas tu fala demais, tu é psico. E ela, assim, eu não tô trabalhando, eu sou humana. sou um ser humano, Que entendeu? coisa. É tipo isso, assim, né? Levei. Eu gosto de comer, como de tudo, e é isso aí, é E equilíbrio. exatamente. E a importância disso, dessa questão de lidar com a alimentação de outra forma. Então, quando tu vai pensar numa alimentação pré- e pós-operatória, a gente tem que ter essa consciência de que tu não vai mudar 100%. Tu tem que ir mudando aos pouquinhos. Por isso que uma alimentação pré-operatória vai ser muito importante, às vezes até mais, porque vai te construir uma mudança de hábito nesse percurso para o pós-operatório. E tu tendo um acompanhamento nutricional ali, tu tem um acompanhamento, tem o cuidado da Nutri, tu vai poder trocar a mensagem, tu vai poder, o que eu faço? Tô com dúvida, tô com essa dificuldade. Então, tu consegue ter esse cuidado, esse direcionamento melhor para aquela pessoa que tá fazendo a cirurgia, que fez a cirurgia. Com Sim, certeza. com certeza. Eu acho que o acompanhamento com o nutricionista no pré e pós é fundamental. Porque te traz aquele alívio daquela culpa de que um mês tu tá melhor, outro mês tu pode estar pior e vai construindo, né? E aquilo tu não sabe as quantidades que tem que comer exatamente. São momentos diferentes. Tu vai ter um aumento ali da quantidade de calorias que tu vai precisar. Por quanto tempo? O que eu vou comer? Mas, tipo assim, não tá dando certo. E agora? Eu não tô conseguindo. Para direcionar, dar um roteiro de alimentação. No início eu tava conseguindo seguir, mas agora eu já enjoei, agora não tá mais me apetecendo tal coisa. E aí, às vezes, tu chuta o balde, então, tipo assim... E exato, e pra esse chute de balde ser um chute que depois tu vai lá e corre atrás e tá tudo bem, não pra ser... Tipo, botei tudo a perder e daqui... E até o que a daqui Ana um ano eu falou, voltei assim, ao que eu era antes. Tu ter o acolhimento também, porque as pessoas têm muito essa coisa de que, se eu vou fazer um acompanhamento com nutricionista, eu tenho que seguir e tem que ser aquilo, e, meu Deus, não posso falhar. Então, tipo, tu poder ter um profissional que te acolhe, que entende o processo, olha, é normal, pode acontecer de um dia, simplesmente, sei lá, N coisas acontecem na nossa vida, acordou... Eu já chego dizendo, olha, eu vou te dar aqui o planejamento, mas ninguém faz dieta 100%. Então, esquece que tu vai fazer isso aqui perfeito. Tu não vai conseguir. Tu vai fazer o melhor que tu puder. Porque, assim, o que é uma dieta perfeita? É aquela que cabe na tua rotina, aquela que tu consegue fazer. Pela maior parte do tempo. Eu falei tempo inteiro, sempre. Não, porque ninguém consegue. Eu lembro da Ana me dizendo assim, Lizzy, tu precisa comer as tuas balinhas?
eu vou botar tuas balinhas aqui. A gente vai encaixar tuas balinhas no processo. Porque se eu tirar tuas balinhas, tu vai comer tuas balinhas de qualquer jeito. Então pelo menos eu calculo, pelo menos tá ali. O que acontece quando a gente coloca, quando a gente permite que a pessoa coma? Muitas vezes ela não come. Porque ela sabe que pode. Agora tu tira, exclui, tu não pode comer chocolate. Meu Deus, a pessoa vai querer comer chocolate. Quantas vezes botei chocolate no final de sobremesa pra paciente? Eu cheguei ali e não tava com vontade, então eu deixei pra depois. Ou não comi, e quando vi, não comi. É verdade. É loucura que nem jejum. As pessoas dizem assim, tem que fazer jejum pra fazer um exame de sangue. Meu Deus, estou morrendo de fome, não consigo fazer esse jejum. É que a fome é em ondas, né? A fome vai e ela passa. Dela dá de novo, ela passa. E as pessoas precisam aprender também a ficar com um pouquinho de fome. Ninguém morre de fome hoje em dia, gente. A gente pode aguentar um pouquinho com fome. Temos reserva. Né? Não tem problema sentir um pouquinho de fome. Tá tudo bem. E quando a gente aprende a lidar com a fome, a gente sabe que a gente consegue lidar com isso, a gente deixa de ser refém de comida. Né? Porque a gente consegue ter uma maleabilidade, assim, de lidar com aquilo. Tô com fome, tá tudo bem, eu consigo aguentar mais um pouquinho. Outra coisa é a pessoa que tem fome e não sabe lidar. E aí vai comendo o que vem pela frente, ou qualquer coisa, não pensa. E é que a relação que a gente constrói com a comida, acho que desde criança, ela é muito forte, né? Sim. E ela, às vezes, a comida nos acalma, às vezes a comida... E tá tudo bem. Exato. Faz parte do processo, às vezes. E a gente tem que saber lidar com isso e colocar isso no teu dia a dia. E não se culpar por isso, porque às vezes eu tô triste, eu tô muito triste. Eu quero uma comida de conforto. Eu quero um conforto que vai me abraçar. Não necessariamente eu quero uma pessoa... E então eu vou comer uma coisa que é uma memória minha de infância. Por exemplo, café com leite, cacetinho e geleia e chimia de goiaba. Coisa boa. Pra mim, mais isso é conforto. Pra mim, isso é conforto, entendeu? Então, às vezes, isso no inverno, que a gente... que delícia. Tem proteína? Não tem, foda-se. Daí é o momento, o conforto teu. É uma refeição. Isso não vai matar, isso não vai morrer e vai te trazer um bem-estar. O problema é que a gente... O problema é ser todos os dias, né? Todos os dias. E a gente tirou a parte da alimentação, a gente desmembrou a alimentação da questão emocional, da questão psicológica. A alimentação é só alimentação e não é, gente. Sabe? Isso é difícil, né? Não tem como tu separar 100%. Somos seres muito complexos. Não tem. Então, a gente tem que unir tudo. A gente tem que ter o acolhimento, que eu acho que é fundamental. E eu vejo muita questão disso com as minhas colegas de... tu não come, mas tu não pode comer, tá proibido. Tô de olho. Cara, não faz isso com o ser humano, terrorismo, entendeu? né? Não daí a pessoa faz escondido. Porque acaba fazendo e não conta. Também. Daí tu vê assim... Não, quantas vezes chega paciente assim... Não, doutor, mas eu não engordei. Mas aí tu olha, assim, tu tem a foto, entendeu? É nítido, assim, mudou o corpo da pessoa. A pessoa veio num pós-operatório de 3 meses, estava de um jeito, veio um ano e pouco depois, o rosto tá maior, o braço, porque às vezes a cintura ali, o lugar que foi operado, até não mudou tanto, mas tu olha o resto ao redor, o que tu não operou. Mas então, a lipo, por exemplo, quando ali a gente faz a lipo, tu tira a lipo ali da região, vamos supor, da barriga só, tá? E aí a pessoa não se cuida, tudo bem, naquela região ali, tu tirou o tecido adiposo, mas o resto ficou. E pra onde vai a gordura se tu continua? Vai pros outros lugares que tem, vai pra braço, vai pra bunda, vai pra perna, pode recriar também tecido na barriga, mas eu acho mais difícil, né? Pelo que eu já vi, assim, acostuma ir pros outros lugares. Os outros lugares vai mais, mas assim, os adipócitos que fica, porque nunca dá pra tirar 100%, né? Então, tipo, o que fica ali, infelizmente, tem uma capacidade limitada aí de deposição, né? E às vezes acontece que eu tava falando contigo até antes da gente vir hoje, de a pessoa começar a acumular gordura mais visceral, né? Uma gordura mais perigosa. E isso é um cuidado maior para a pessoa tendo pós, né? Mais uma razão para se cuidar. Estou deixando de acumular gordura embaixo da pele, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas não entendem muito, assim. Até pelo processo de emagrecimento, por exemplo. Tu tem que emagrecer para cirurgia. Mas por que eu vou emagrecer se eu quisesse emagrecer? Não fazer cirurgia. Não fazer cirurgia. Tu escuta isso. Mas aí tu vai ver, vai avaliar, a pessoa tem muita gordura visceral, sabe? E elas não entendem assim, mas tu não consegue tirar essa gordura. E a gente tem que pensar que quanto mais gordura tu tem, mais inflamado tu é, porque o tecido adiposo gera processo inflamatório. Então, tu tem um processo inflamatório, aí tu vai fazer uma cirurgia que vai gerar mais processo inflamatório. Então, tu vai ficar uma inflamação gigante ali. Que as pessoas também não entendem muito bem, né? Às vezes eu vejo que os pacientes assim, tu tá com... Tu tá num processo... O edema, por exemplo, né? Que é o inchaço. Ele é algo que tu pode fazer quanta drenagem linfática tu quiser. No outro dia vai estar igual. Por quê? Porque teu corpo tá passando por um processo ali de recuperação. E é lento, é gradual, demora. Às vezes varia de uma pessoa para outra. Chega uma pessoa com 1 mês. Mas eu vi a paciente lá no Instagram de vocês com 1 mês, ela tava perfeita e eu tô aqui super inchada. É o teu corpo, né? Eu fui uma pessoa que eu saí da cirurgia, um baiacu.
Literalmente. Um Respondeu rápido o processo inflamatório. Nossa, muito, muito, muito. Ela inchou muito. Na não hora, era assim, muito foi, comum, assim. Foi instantâneo. No final da cirurgia, geralmente, tu consegue tirar uma foto, assim, já pra dar um feedback pro paciente. A gente não tirou foto Melhor da evitar. Paola, porque ela tava gigantesca, coitadinha. Mas depois respondeu super bem. Sim, Um mês depois já exato. tava, Não, né? tava Tinha muito tranquilo, líquido também, muito soro ali da lipoaspiração. Mas as pessoas confundem muito essa questão da inflamação com infecção também. Uma coisa bem básica, assim, né? De achar, eu tô inflamada. Mas isso não tem que tomar um remédio, né? Preciso tomar antibiótico. Não, calma, querida, é outra coisa, né? É uma resposta do teu corpo ali, é tudo que tá acontecendo. Mas se tu já vai chegar pra cirurgia com essa inflamação alta, realmente, depois, coitado do corpo, né? Porque daí, meu Deus, tava tentando resolver uma situação aqui, agora tu me arranjou mais uma pra eu ter que lidar. Outra coisa que eu tava lembrando aqui enquanto vocês falavam é que a gente não tem uma relação boa com balança, né? As pessoas confundem muito o peso que tá na balança com o que tu tem hoje. Se tu tá edemaciada, que é inchada, tu vai pesar mais. Sim. Doutor, mas eu tô mais pesada do que eu tava Exatamente. antes. Vamos fazer o seguinte, esquece a balança. Exato. Vamos deixar a balança embaixo da Até pia. porque se tu for olhar um bloco, vamos dizer, de 1 quilo de massa magra, né? De músculo, ou um bloco de gordura, ele é muito maior. E então o peso igual, mas o peso volume igual, muito exatamente. maior. Então, tu vai mudar a tua composição corporal, né? Teve uma paciente, foi bem engraçado, foi semana passada, a paciente fez uma consulta, uma senhorinha, assim, ela já tinha feito cirurgia há uns anos atrás, tipo, uns 15 anos atrás, só que ela teve reganho e acabou... E, claro, teve processo de envelhecimento também e acabou mudando ali a composição corporal. E aí, foi indicado, então, que ela perdesse, assim, mais ou menos uns 10 quilos e fosse fazer atividade física para ganhar alguma coisa de músculo. E aí, ela disse assim, mas como assim? Tu tá pedindo para eu perder 10 quilos? Se eu for pra academia, meu peso na balança não vai mudar. Eu vou ficar igual. E eu não vou conseguir atingir o que tu tá me pedindo. E aí, assim, a gente ficou pensando assim, tá, mas calma, 10 quilos de músculo pra tu ganhar. Vai demorar muito. Assim, ó, Pra ganhar 1 quilo. Já é difícil. Mulheres né? acima de 40 anos já é difícil. Eu que o diga. Não é pra ganhar 1 quilo. Então, assim, é difícil ganhar massa muscular. Mas é teoricamente fácil perder gordura, né? Não é complicado. O problema é tu conseguir manter. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Tanto é que as pessoas fazem dietas milagrosas, perdem peso e depois o corpo vai lá e volta. Por isso que eu sou uma nutricionista que não acredita em dieta, porque dieta tem data limite. Exato. Não adianta. O mais difícil é manter. Que nem eu levei meu filho na cancha lá e tinha um pai de uma criança. Agora eu parei com a minha dieta, acabou a minha dieta, emagreci 10 quilos. Eu só fiquei pensando, tá, e agora o que tu vai fazer? Acabou tua dieta. E daí? O que tu vai fazer? Vai voltar ao teu hábito antigo? Vai voltar a engordar? Ou vai ficar em dieta por sempre, né? Exato. É por isso que Mas não, aí não é dieta. mega É restritivas, né? É isso que eu bato muito, né? O pós-operatório, ele me trouxe uma reeducação alimentar. Exato. E eu acho que é isso que te sustenta. É quando tu te reeduca. Tu consegue te programar para que aquilo é o teu novo normal. Só que acho que uma coisa importante, não tem fórmula, não tem receita de bolo, claro entendeu? Que não, porque as pessoas pensam, mas como é que eu vou me reeducar? O que eu tenho que fazer? Fazendo aquilo então, que é possível para ti. Exato. A o reeducação que funcionou para ti não funciona necessariamente para mim, vice-versa. Tem gente que consegue comer a vida inteira ovo mexido no café da manhã. Eu, se eu como ovo mexido 2 dias, no terceiro eu já tô... Não aguenta mais. Não aguento mais. Cheiro do ovo. Entendeu? Pra mim, tem vezes que funciona um doce de manhã, tem vezes que não funciona nada, tem vezes que funciona um jejum. Depende. Então, assim, quando tu vai trabalhar com um paciente que quer reduzir peso, assim, né? E tu quer ter essa mudança de comportamento, tu precisa primeiro entender a rotina dele, o que ele gosta, o que faz sentido pra ele, e tu adequar isso pra ele, dando opções. Eu não vou pegar pra um ser humano e botar uma única opção pra ele de café da manhã que não vai rolar. E mesmo as pacientes que estão dentro do peso, por exemplo, né? Às vezes a gente tem paciente que vai colocar um silicone, uma paciente jovem, muitas vezes dentro do peso, até assim, bem dentro do peso, magra. E essa paciente, ela pode sim ter problemas ali por não necessariamente ter uma alimentação, ou o que a gente chamava antigamente, não sei se ainda é atual, né? A falsa magra, né? A pessoa parece que tá muito saudável, mas quando tu vai ver, ela não a composição corporal. Às vezes não precisa perder peso, Isso é importante, falar sobre composição corporal, que é diferente de peso. Né? Tu pegar uma pessoa com 70 quilos com uma composição corporal boa e pegar uma pessoa com 70 quilos com uma composição corporal ruim, tem diferença. O que seria uma composição corporal ruim? É a pessoa ter muito percentual de gordura e baixa massa magra.
Sim. pouca massa muscular. Já aconteceu da gente ver pacientes, assim, magras e fazer aí, bioimpedância. Tu vê uma pessoa magra, tu vai fazer bioimpedância 32% de gordura. E aí tu pega uma pessoa maiorzinha, ela tem 26%. Por quê? Sim. Porque ela tem mais massa muscular. E aí os pacientes assim, mas... Ou, enfim, na internet, mas vai fazer lipo, tu é magra e tal, né? E aí aquela quando tu vai ver, a coisa- pessoa tem muita gordura subcutânea. Que eu lembrei agora, não adianta nada de IMC, né? O famoso IMC. Se é uma pessoa ativa fisicamente, ele vai acabar Ele vai distorcendo, o né? IMC dele vai ser gigantesco e ele não é naquela composição, né? O meu IMC é sobrepeso. Pois é. Exatamente. Então, aí que tá. Hoje em dia, no consultório, a gente tem pedido muito o DEXA Scan, que É bom. Pra gente poder ter Eu uma acho o melhor noção. jeito. Ter uma noção melhor, assim, de como Da é que o paciente distribuição está. de gordura. A distribuição e, assim, o que a pessoa tem de massa. É padrão ouro. Então, assim, é ótimo, vem até a fotinho. A pessoa já olha a fotinho, Eu já acho olha Já assim, vê exatamente e onde eu tá. acho que tu te dá conta daí de, tipo, nossa, eu sou assim. Porque se não tem nem como mentir, porque Não eu tomei tem. café, ou porque eu fiz exercício, fazer uma um pouquinho mais, a hidratação. Exato. Não, bebê, isso aqui não tem exame como. de sangue, Não, às não vezes, adianta assim, nem remanejar o horário da Nutri. É tipo uma hemoglobina glicada, assim, não tem como tu mentir, entendeu? Tá ali, ali. É o teu espelho, é o teu desenho, só que interno. Explica para as nossas ouvintes o que é o DEXA Scan. Eu acho que isso a Ana vai ser Pode até melhor ser. pra Ana explicar do que É eu, porque densitometria, né? Que daí ele vai avaliar, ele vai te dar a percepção de quanto tu tem de massa óssea, de massa muscular e de gordura. Ele é um padrão ouro pra gente avaliar percentual de Tu gordura. vai e assim. faz um exame, tipo uma geralmente ressonância. Isso, geralmente ele é particular, eu acho que eu acho que não cobre. O Não convênio cobre. Não. Às vezes dá algum, assim... Desconto eles dão. Não, ele não é um caro. exame caro. Ele é um exame, acho que custa, assim, 100 e poucos, 200 e poucos reais, depende do local que tu faz. Exato. Um paciente meu chegou a 350, 400 pila, ele fez. Mas, eu acho que depende do local. É que às pode vezes, ser. se tu tem plano, tu consegue um desconto. Tem bom, lugares pode que ser dão... isso. Pode ser. Mas eu acho um exame ótimo, porque daí a gente tem Ele realmente... te dá até a taxa basal o metabolismo Caloria. basal de calorias. Claro, porque daí tu consegue, tu tendo o cálculo da massa magra, tendo o cálculo do percentual de gordura, tu consegue calcular o teu gasto Exato. metabólico. E claro, te dá todas as medidas ali, te dá a medida de coxa, te dá a medida de maravilhoso. braço, te dá, sim. Então tu tem um norte muito melhor. E claro, depois se o paciente engorda, também tu consegue ver as alterações que teve ali dentro do... Onde foi. Onde que foi, Sabe exatamente. que é legal eu comentar que poucas pessoas falam sobre isso, que a gente tem o limiar de gordura pessoal, que tu estava falando ali da questão da lipoaspiração, né? Que cada pessoa ela tem um limite de gordura para atingir. Tem pessoas que têm um limite baixo, né? E tem pessoas que têm um limite muito alto. Quem tem limite muito alto são, por exemplo, vocês já viram aquele programa do Dr. Nau? Sim, os quilos mortais. Os quilos mortais, que aquelas pessoas vão ganhando peso. Tem um limiar de gordura pessoal infinito. Sim. Vão ganhando, vão Ficando acumulando. gigantes. Tem pessoas que têm um limiar baixo. São pessoas que chegam a um padrão de ganho de tecido adiposo e não vai crescer mais. Não vai ter mais tecido adiposo. Ela vai ser uma pessoa magra, né? E vai continuar. Mas ela pode ter os problemas metabólicos de uma pessoa gorda, obesa. Por quê? Porque encheu o que tinha de gordura. E o que acontece quando a gente lota e não produz mais? Transborda. Vai para onde? Entrar órgãos, gordura visceral. Então, isso para uma pessoa magra é tanto risco do que uma pessoa gorda, obesa. A gente viu uma paciente assim, que ela era muito magra e tinha muita gordura visceral. Problemas metabólicos de uma pessoa. Então, ela é uma pessoa teoricamente, ela é obesa, porque ela é magra, ok, mas ela tem problemas metabólicos de uma pessoa obesa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não é porque a pessoa é magra que ela é saudável. É, E com nem certeza. sempre porque ela é acima do peso, que ela é gorda, que ela é... Tem alguma questão O que eu tava metabólica falando? de não ser saudável. De não ser saudável. Ela pode ser saudável também. Tudo bem que com o passar do tempo, uma pessoa... Se a gente pensar, depende do quanto a pessoa é sobrepeso, né? Que a gente estava falando que a gordura, ela gera processo inflamatório. Então, Sim, eu a posso ter um longo- risco aumentado Exatamente. de N coisas, Então, doenças. Mas ela pode se manter saudável por um período, até que uma hora ela vai deixar de ser. Se ela vai seguir com esse sobrepeso, se ela seguir com nessa esses obesidade, hábitos, sim. isso vai acarretar riscos, não lá muito pra frente, mas vai acarretar riscos. Sim. Agora, uma pessoa magra também, se ela Sim. tem essa questão do limiar. E quantas pessoas magras eu conheço que tem problemas com esteatose hepática, gordura visceral, e a pessoa é magra, tem uma barriguinha ali, pouquinha coisa às de vezes um pouquinho azeitona de ali. inchadinha, exato, Mas ela sim. tem problema de como se fosse uma pessoa obesa, porque Sim. ela tem um limiar de gordura baixo. Ela pode isso, comer, é genético comer, mesmo. comer e não vai ganhar, não vai ficar um Sim. quilos mortais, por exemplo. Sim. Sim. Então,
em vantagem, quem chega aos quilos mortais é mais vantajoso de quem é magro e não tem limiar, que tem limiar mais baixo. Por causa dessa questão de tu é magra, tu não consegue, não tem onde ganhar tecido, vai transbordar. E uma vez que transborda, é risco, porque... Sim, Tá, porque então, a gordura visceral é uma gordura que o coração, enfim, pra N coisas, alto risco, né? Aí vai fígado, e aí já... Daí é de lá pra baixo. Sim, daqui a pouco uma resistência à insulina, aí já vira diabético, N coisas, então... Então, às vezes as pessoas buscam nutricionista ou buscam melhorar, porque... mas tu é magro, por que tu vai fazer isso? Não é porque eu sou magro, porque eu sou saudável. E não é porque eu tô dentro dos valores de referência que eu também sou saudável. Exato. Essa questão dos valores de referência acho que engana bastante, né? Muito. Hoje em dia, tu tem a internet, assim, tu vê que os pacientes, assim, mas isso eu acho na internet. Mas você precisa fazer uma dieta, eu vejo na internet. O ChatGPT, exatamente. Mas o ChatGPT vai fazer a tua Eu coloco dieta. meu exame lá no ChatGPT, ele já vai me dizer se tá normal ou não tá. O que eu preciso fazer pra melhorar. É de tanto a tanto, eu tô normal. Ai, mas isso é horrível. B12, vitamina N. B12, E mas minha as B12 questões- tá normal. Mas, meu bem, olha só, tu vai fazer uma cirurgia, né? Minha ferritina, meu ferro tá normal. Mas daí, tu, no pré-operatório... Ou tem então, que ter aquelas uma reserva, pessoas né? que fazem o contrário. Elas vão lá e compram aqueles potes de A5, aí se entope de vitamina, e aí, sei lá, adeus rins, adeus sei lá o quê, né? Não, e sendo que a maioria tu bota fora, a maioria compete com o outro ali, porque tá tudo... tá tudo ruim e tu quer meter vitamina pra dentro pra Assim, resolver. eu entendo e concordo que existe pessoas que vão precisar de suplementação e tá tudo bem. Mas eu acredito que tudo que a gente precisa, a gente consegue com comida. Né? Assim, muito disso. Na maioria com das vezes, sol, quando não tem e tal. uma Mas patologia. a Nutri não gostou do que eu falei, tá tudo bem. Não, eu te entendo, eu concordo contigo que muita gente consegue pela alimentação, mas a nossa alimentação hoje, ela não é tão rica nutricionalmente falando como ela já foi um dia. Tá. E querendo ou não, pelas nossas necessidades, pelo tipo de ambiente que a gente está submetido hoje em dia, de poluição, de estresse, a gente precisa de um consumo maior de certos nutrientes, em que com a alimentação é mais difícil. Tá. Mas a gente não precisa estar suplementando, se enchendo de boleta e a todo custo. Sim, E a nesse sentido que eu digo, Isso, sabe? Não precisa. Tem algumas coisas ali que eu, como nutricionista, acho fundamental, né? Que seria, né, eu dizendo para vocês a vitamina D e o ômega, principalmente, porque a nossa alimentação é muito inflamatória e o ômega 3 é um anti-inflamatório. Mas também não qualquer ômega 3 de farmácia, porque daí a gente vai entrar em Então, outros... pois são muitas opções, é muita informação. Aí Acho que esse é um ponto, assim, tu chega no Instagram e redes sociais e, tipo, muita gente falando Bota sobre ômega tudo. 3 na Shopee. Putz, vai ter de tudo que é preço, de tudo que é valor. E aí tu... Entende? Mas, e aí tu tem que o quê? O que tu tem que buscar no ômega 3? Primeiro, que tem que ter um selo adequado, que não vai ter metais pesados, né? O IFOS, o MEG, algum selo que garante que aquele ômega 3 seja de qualidade. O vidro tem que ser escuro para não oxidar o ômega 3. Então, tudo tem uma chatice, né, em relação a isso. Não pode tomar qualquer suplementação, assim. E a vitamina D, que eu acho importante. Magnésio, às vezes, uns dizem que não precisa, eu acho importante, porque pela questão de metabólica, né? Então... Depende de nutricionista para nutricionista. Eu não saio dando muita coisa, mas para algumas pessoas, esses 3, eu acharia fundamental a gente ter um consumo ali e pelo menos ficar avaliando. O resto, desnecessário. Assim. É uma avaliação individual. Tu vai ter uma paciente de 60 anos que vai precisar de uma coisa, tu vai ter uma paciente de 20 que vai precisar de outra, né? Tu vai ter uma paciente que tem hipotireoidismo, uma que tem... A gente teve uma paciente que fez um acompanhamento nutricional que foi muito legal, que ela era diabética. E eu tava assim, morrendo de medo, pensando, meu Deus do céu, essa mulher não vai cicatrizar. E agora o que eu vou fazer? E era uma abdominoplastia, só que ela era muito disciplinada. E aí, ela não teve nada. Porque ela manteve a glicemia adequada, provavelmente, então não tem risco. E ela seguiu lá a dietinha dela direitinho, cuidou de tudo. Em compensação, outras que não eram pra ter nada. Já tive paciente que não cicatrizava a ponto de lipoaspiração. Não cicatrizava. Tipo assim, o negócio começou a abrir um buraco. E assim... Né? Então, é complexo. E, assim, até mesmo quando a gente fala de feridas, não só feridas de pós-operatório, né? Feridas de, por exemplo, aquelas escaras, feridas de lesão por pressão, enfim. A nutrição, ela é fundamental, porque tu precisa, né, de nutrientes. A gente fez pilar. Aquela aula, né? Exato. A gente deu uma aula sobre pessoal, moradores de rua, exato. Né? E aí eu disse para as meninas, assim, da ONG, eu falei, a gente só vai bater numa tecla muito complicada, assim, porque se eu não tenho nem subsídio, né, o básico... Não,
a cicatrização talvez não seja o foco de vocês. É. Talvez o foco seja higiene, pensar em, né, cuidados mínimo, básicos, né? mas não foco em cicatrização, porque essa pessoa passa dias sem comer. E o que ela come, eu nem sei o que ela come, às vezes, né? Enfim, então tu tem um organismo ali muito alterado, tem doenças que estão desreguladas. Então, assim, nem dá para entrar muito no mérito. Vamos fazer o básico bem feito e... Mas por isso que eu digo, então, assim, a nutrição ela é um pilar importantíssimo de tanto todo o processo. do processo de cicatrização de forma geral. Então, assim, tu não tem como tu fazer uma cirurgia de grande porte sem tu pensar na forma que tu vai te alimentar no pré e pós-operatório. E aí é que tá. A cirurgia plástica é uma cirurgia de grande porte. Exato. Na maioria das vezes se tornou. As pessoas hoje fazem né, associação de procedimentos e leva muito a ideia de que é um procedimento estético, né? Não é como se eu estivesse fazendo uma cirurgia na minha barriga de apêndice, de outras coisas. E aí tem essa visão muito romântica, né? Não leva em consideração que além de ser uma cirurgia, é uma cirurgia gigantesca que vai trazer um impacto gigantesco. Qualquer cirurgia é risco. Né? Exatamente. Tem seus riscos associados e quanto mais a gente puder diminuir esses riscos, melhor. E uma alimentação adequada, uma nutrição adequada ajuda muito. É fundamental para diminuir esses riscos, né? Exatamente. E ajudar a recuperação pós-operatória. Exatamente. Estamos nos encaminhando, então, para o final. Exato. Né? Estourando o nosso tempinho. Mas eu quero agradecer muito a Ana. A gente tinha muita coisa para conversar. Acho Voltamos, não tem problema. A nossa conversa foi muito legal. Acho que a gente conseguiu aí. Eu gostei também, achei bem legal. Eu gosto de falar muito sobre isso, né? De alimentação, então, não focada só no emagrecimento, que é a minha área, mas nessa questão comportamental que, para mim, eu acho que é o futuro. Não tem como a gente... Porque acaba trabalhando não só a alimentação, né? Como tudo. Como os nossos hábitos de modo geral, com a saúde, enfim. Então... E quem tiver dúvidas, a gente pode deixar nos comentários, que a gente traz de novo a doutora Ana. Tá aqui Ana, sem doutora. Sem doutora. Sem doutora, desculpa. Nutri. A nossa Nutri aqui pra gente responder e estamos aí para tirar as dúvidas. Para as pacientes também poderem conhecer o Insta da Ana e seguir ela, né? Porque é difícil a gente postar assim com muita frequência no Insta, mas tem que melhorar. Mas a Ana tem muito conteúdo, gente, né? Não tá postando atualmente, não importa, porque tu tem conteúdo à beça pro... Tem bastante. Tem receitas, tem várias dicas, que é bem legal para ir conhecer o trabalho dela e daqui a pouco fazer um acompanhamento, quem sabe, né? Estamos aí para ajudar. Se você pensa em fazer uma cirurgia, já sabe que tem que se programar, que tem que fazer as coisas com calma, né? Para poder colher ali os frutos, já que é uma coisa cara, dói, né? Já que tu vai, né? Já que tu vai investir, já vai investir, né? Já vai investe completo. E faz a coisa completinha. Não é o momento da economia, né? Porque... Às vezes o barato sai caro. Exatamente. É isso. Obrigada, Ana, pela tua presença. Foi muito divertido. Até o próximo. Tchau, pessoal.